Olá, bem-vindo, bem-vindo de volta ao nosso quarto módulo. Nesse quarto módulo, que eu intitulo de Justificação, vocês precisarão justificar as suas ações, os motivos pelas quais você agiu de uma forma e não de outra. Como vocês estão lembrados, na aula passada, que eu intitulei no terceiro módulo de Sabatina, vocês foram colocados no centro da roda, os seus colegas, que nós podemos já chamar de elenco, não é? Uma equipe, seus amigos de sala de aula também formam um elenco, uma equipe de trabalho conjunto com você. E você foi colocado no centro da roda e todos eles fizeram questões a você, relacionadas aos seus sentimentos, não é? Quais são os sentimentos que você tem para nos dizer, né? Nós estamos curiosos de saber. No final, durante a aula passada, eu fui anotando algumas questões, como eu disse, que eu considerava as mais relevantes para que você avançasse mais, fosse mais longe na investigação do seu personagem, não é? Volto a dizer, todas as questões eram importantes, eram realmente essenciais que os seus colegas fizeram, mas como eu estou orientando um trabalho de maior profundidade, de podermos investigar mais a fundo o seu personagem, nós queremos saber mais de você, e eu anotei algumas questões que passei para vocês poderem respondê-las. Então nós todos aqui, tanto eu quanto os seus colegas de trabalho, né, o elenco, essa nossa equipe, nós estamos curiosos para saber quais são os seus sentimentos. É importante lembrar que, como nós estamos fazendo o exercício em cima da peça Casa de Bonecas do Ibsen, não é? Poderia ser qualquer outra peça, mas estamos trabalhando com essa, que realmente é um ótimo texto, é um grande exemplo para se trabalhar com o teatro realista. Como você escolheu uma determinada personagem, no caso, por exemplo, Nora, no caso, por exemplo, o esposo, o Thorvald, teve uma preferência por ele. Então nós temos a curiosidade de saber quais são os seus sentimentos, que você encontrou em pesquisando o seu personagem, você fazendo uma pesquisa enquanto ator-personagem, porque é importante lembrar, observar, esse personagem está aí para qualquer ator, qualquer ator. O que é interessante na arte dramática, no teatro, é que todos vocês aqui escolheram, por exemplo, o Thorvald, surgirão sentimentos absolutamente diversos, não é? Por mais que a obra nos leva a uma compreensão lógica, em última instância, cada Thorvald aqui será diferente, cada Nora será diferente. Vale lembrar que a gente, quando vai ao teatro, poxa, eu já vi essa peça, já vi 10 montagens dessa peça. 10 montagens dessa peça. Por que eu estou indo assistir pela 11ª vez? Porque eu quero saber o que fizeram, não só a direção, a concepção cênica, não é? O cenário, o figurino, a iluminação, a luz, a iluminação, a trilha sonora, mas principalmente eu estou interessado como aquele ator apreendeu, como aquele ator absorveu, como aquele ator concebeu, ou aquela atriz concebeu aquele ou aquela personagem. Por isso que a gente vai mais uma vez, a gente conhece a obra, uma obra importante, e quer mais uma vez conhecer o que fulano fez, o que ciclana fez. Eu estou curioso para saber o trabalho dela, porque a obra eu já conheço, mas a gente está interessado no trabalho do ator. Então aqui nós também estamos interessados em saber qual foi, né, a sua investigação. Estamos curiosos para saber os sentimentos que você encontrou para poder nos presentear, não é? Respondendo às nossas perguntas. Então vocês vão ser colocados novamente no centro da roda. Novamente toda a classe fará perguntas para vocês,
relacionados obviamente aos sentimentos que você encontrou, o que você fez e quais sentimentos estavam envolvidos nas suas ações, e nós estamos muito interessados em saber quem é você. Nós conhecemos Nora quando lemos, temos uma certa ideia dela, nós temos uma certa ideia de quem é Thorvald, eu tenho uma certa concepção, mas o que é brilhante e é incrível na arte dramática é que uma mesma obra pode despertar várias possibilidades. Então cada um de vocês vai nos presentear através das perguntas que os seus colegas vão fazer para vocês. A gente quer saber, nós vamos saber um pouco mais de você, não é? Então essas perguntas é importante que vocês todos que estão aqui presentes possam fazer relacionadas a esses sentimentos. Eles agiram, ok? Há uma ação, mas quais sentimentos estão envolvidos nessas ações? O que vocês encontraram? Então essas perguntas são importantes e os seus colegas de trabalho, espera-se que todos tenham novamente estudado, investigado a obra para que tenha mais propriedade para fazer as perguntas, não é? E se de fato estudaram todos em casa a obra, certamente os que estudaram estão curiosos para saber de cada um quais são os sentimentos envolvidos. Ele de repente olha e fala, caramba, eu não pensei nisso. Enquanto eu pesquisava o meu personagem, jamais passou pela minha cabeça essa sua ação ser impulsionada por esse sentimento. Que interessante! Aí você também vai na roda e vai ter feito perguntas para você e você vai falar, poxa vida, olha só, ele tem também sentimentos incríveis, não é? As suas ações foram despertadas por sentimentos incríveis, não é verdade? Então aqui é que a maior riqueza da arte dramática, onde cada um de vocês pode nos presentear de maneiras absolutamente diferentes da concepção de cada um. Muito bem? Então faremos a roda, cada um fará a pergunta à sua maneira, com a sua curiosidade, e você que está na roda vai obviamente ter o prazer em respondê-las. Esse é um ponto. Segundo ponto é relacionado à justificativa das suas ações. Esse é um ponto absolutamente importante e vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Existe um dramaturgo inglês do século XVI e comecinho do XVII chamado William Shakespeare, que escreveu uma determinada obra chamada Otelo. O que acontece nessa obra Otelo? O Otelo, que é um grande general, um grande guerreiro, ele se casa com a filha de um veneziano, de um nobre, com a Desdémona. Só que esse casamento não poderia ter acontecido porque eles tinham diferenças sociais. Existia um preconceito relacionado ao Otelo, não é? E o que é mais grave na história é que por ciúme, o Otelo mata Desdémona. Na obra, o Otelo mata Desdémona por ciúme. Obviamente depois nós vamos ficar sabendo que o ciúme era infundado, que ela jamais tinha traído ele. Mas ele foi levado por um outro rapaz chamado Iago a ser convencido de que de fato a sua mulher o tinha traído. Certo? Então ele a mata. Efetivamente na obra ele a mata, não é? Aí o ator que vai fazer o Otelo, ele pode pensar assim, o ator, eu vou precisar justificar o fato de matá-la. Eu não posso apenas matá-la porque a obra pede. Eu preciso encontrar a possibilidade de justificativa desse meu ato. É delicado isso. Numa relação conjugal, por exemplo, um casal que briga, de repente o homem descobre que a mulher o traiu, é uma situação desagradável, ele pode tomar a seguinte atitude: ok, você me traiu, eu vou fazer as malas, por mais doloroso que seja para nós, você fica com a sua vida, fico com a minha, existem outras pessoas bacanas para serem encontradas na vida, você segue sua vida feliz, eu te perdoo e seguirei a minha vida feliz. E quem sabe eu também encontre uma nova companheira ou um novo companheiro. É nobre isso, não é? Mas há possibilidade dessa ação, há pessoas que de fato agem assim.
não é? Prefere não partir para os extremos, matar o seu companheiro porque foi traído, ou a sua companheira porque foi traído. Ele prefere agir dessa forma. Mas digamos que essa pessoa que escolheu agir dessa forma seja um ator, seja uma atriz, e que, pelas cargas do destino, é encontrada na circunstância de fazer o Otelo, né? Esse ator fazer o Otelo. Chega nessa determinada cena, ele obviamente, de acordo com a encenação, ele vai e mata Desdémona, né? Sufocada. Só que o mais importante é tentar encontrar uma justificativa, né? Aí que tem um processo imaginativo do ator para encontrar essa justificativa. Saber qual o motivo levou à traição e por que ele agiu daquela forma. Como justificar, não é, matar a própria esposa sufocada porque foi traído por ela. Então, nesse momento do curso, nós encontramos um outro conceito fundamental, que é a justificação da ação. Não é? Volto a dizer, eu como ator, por exemplo, faria as malas e iria embora. Iria viver minha vida. Mas na situação de Otelo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que sufocar a minha esposa Desdémona. Então, como eu justifico essa ação? Complexo, não? Aí é que está a beleza de você poder entender a atitude do outro, a ação do outro. Esse curso, vale lembrar, é um curso de autoconhecimento através do teatro, né? Um autoconhecimento de si e para melhor compreender o outro, né? O outro, para que em sociedade possamos viver com mais harmonia. Não que, obviamente, o ato do crime seja justificável. Em absoluto, tirar a vida de alguém, por princípio, é, na minha opinião, claro, injustificável. E por direito é injustificável. Mas há pessoas que fazem isso. E na obra ficcional, no caso do Otelo, ele faz isso. E no caso de vocês, por exemplo, da peça que nós estamos estudando, Nora e Torvald, eles praticam determinadas ações que muitas e muitas vezes podem não estar em acordo com a maneira de vocês pensarem. Fala, caramba, eu não agiria como a Nora está agindo. Eu não concordo muito bem com a ação que ela praticou aqui nessa cena, não é? Eu agiria diferente. Aí é que está o que nós chamamos o pulo do gato. Como justificar, encontrar no processo de investigativo por que Nora agiu daquela forma e justificar a sua ação. Aí você entra nesse processo de autoconhecimento e também do conhecimento do outro, não é? Aí você justifica. Não pelo fato de você justificar a ação dela, você falar, então eu vou mudar a minha opinião. Não, você não precisa mudar a sua opinião. Apenas há a possibilidade de você entendê-la melhor, as dificuldades pelas quais ela passa. De repente é um momento de dificuldade, ela justifica aquela ação, mas ela poderia, se ela estivesse mais madura, ter passado por uma experiência maior, ela poderia ter tido uma outra ação naquele momento. Só que na obra ela comete determinadas ações, não é? E você pode não estar em acordo com elas. Mas o mais interessante na arte dramática, nesse nosso trabalho, a riqueza desse nosso trabalho, é encontrar essa justificativa, essas justificativas. Isto posto, nós estamos formando essa roda, vocês serão colocados no meio dela, mais uma vez uma sabatinada, não é? Como na aula passada, e vocês serão questionados para saber, porque nós estamos curiosos para saber os sentimentos envolvidos e por que vocês fizeram isso, quais são as suas justificativas, como você se defende, não é? Como personagem. Vale lembrar, não esqueçam de que vocês precisam responder as perguntas como personagem, para tanto, obviamente, tanto você quanto os seus colegas teriam que ter ou terão que ter investigado mais a obra, pesquisado mais, estudado mais, para poder ter propriedade sobre, para se tornar mais íntimo de si mesmo enquanto personagem. Ok? Muito bem. E por fim, a lição de casa
durante esse processo da sabatinada, eu fui anotando perguntas, mais uma vez, como na aula passada, e essas perguntas vão ser devolvidas para vocês. E qual é o teor dessas perguntas? Essas perguntas estão relacionadas, mais uma vez, com as perguntas relevantes que foram feitas para vocês, mas eu anotei as respostas mais relevantes, que você, enquanto inquirido, enquanto perguntado, enquanto investigado pelos seus colegas, respondeu. As que eu achei bastante interessante para irmos um pouco mais longe na pesquisa do seu personagem, eu anotei. Então essas respostas, todas as respostas são relevantes. Vale lembrar que todas as respostas que você respondeu, que você nos deu durante a sabatinada, são relevantes, devem realmente ser guardadas dentro de você. Mas eu, para um condicionamento, para uma orientação, para um condicionamento da procura do seu personagem enquanto orientador e de fato um professor orientador direcionador da cena, dessa pesquisa do seu personagem, eu considerei umas mais relevantes do que outras, aquelas que a gente pode mais uma vez descascar mais a fundo essa cebola para chegarmos mais ao cerne. E essas questões essas respostas que eu considerei as mais relevantes estarão relacionadas às paixões. Vocês agora, na lição de casa, vão ter que pesquisar quais são as paixões que movem o seu personagem. O que está por trás das suas ações, a justificativa das suas ações, não é? É relacionado a essas grandes paixões que movem vocês na cena, nas situações, em busca do objetivo do seu personagem. Muito bem? Então, vocês agora, eu vou passar para vocês as respostas que vocês me deram, que eu considerei as mais relevantes, e vocês terão que me responder na próxima aula. Muito bem? Então, muito obrigado e até a próxima aula, até o próximo encontro, onde estudaremos mais um novo módulo, que é o 5º módulo.